O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente mãe. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Hakainde Hichilema é eleito novo presidente da Zâmbia. Pois é, meu caro Matias, né? Tivemos aí os resultados das eleições, os resultados finais foram publicados no dia 16, embora 2 dias antes, quando as bocas de urna estavam dando, né, que o presidente Edgar Lungu seria derrotado, né, na sua busca pela reeleição, ele questionou se as eleições eram livres, se as eleições foram transparentes, por conta dos episódios de violência que nós mencionamos, inclusive, na semana passada. Então, assim, é curioso, né? O presidente no cargo dizendo que teve fraude eleitoral. É meio irônico isso, mas... Eu não imaginaria que isso pudesse acontecer. Pois é. A missão de observação eleitoral da União Europeia disse que a eleição foi bem gerenciada, porém marcada por condições de campanha injustas e restrições nas liberdades de assembleia e movimento. Por quê? É o que também a gente falou no programa passado. A oposição na Zâmbia estava acusando o governo de usar a pandemia como uma desculpa para impedir a campanha eleitoral, enquanto, ao mesmo tempo, o governo em si fazia a campanha eleitoral usando os meios de comunicação oficiais. E o motivo, né, talvez o principal motivo da derrota do presidente tenha sido, outra coisa também que a gente mencionou, né, o gerenciamento da pandemia pelo governo da Zâmbia, especialmente o impacto na economia do país, né? Então, nós tivemos um comparecimento de 70% dos eleitores, que é o maior comparecimento eleitoral na Zâmbia no século XXI, e, comparando com a eleição anterior, um aumento de mais de 14% no comparecimento do eleitorado, e o Hakainde Hichilema, que é do Partido do Desenvolvimento Nacional, que é um partido de centro liberal, né, por assim dizer, ele levou quase 60% dos votos. Então nem teve muita discussão mesmo, ao ponto que o Edgar Lungu teve que ir para a TV e conceder a derrota e reconhecer a vitória do seu opositor, que não ocupou nenhum cargo público, pelo menos nacional, na Zâmbia. Se ele ocupou algum cargo público como governador, prefeito, algo do tipo, eu sinceramente não sei. Mas cabe lembrar que o Hichilema, ele havia sido derrotado em 2 oportunidades anteriores para o próprio Edgar Lungu. A primeira em 2015, na qual o atual presidente foi eleito em janeiro daquele ano para completar o mandato do Michael Sata, que havia morrido no cargo, e reeleito no ano seguinte, em agosto. E em ambos os casos foi uma diferença percentual muito pequena, né? Em 2015, pouco menos de 2 pontos percentuais, e em 2016, cerca de 3 pontos percentuais entre os dois antagonistas. Uma coisa também interessante, né, só para complementar, segundo a jornalista Nomsa Maseko, que é da BBC, ela é sul-africana, e ela é comentarista de política da BBC para eleições na África. Ela disse que o grande diferencial dessa vitória, dessa lavada eleitoral, foi esse comparecimento grande que a gente mencionou, mas que especialmente esse comparecimento grande foi de jovens, e isso infelizmente é um cenário que a gente vai ver ainda se repetir em vários países,
os jovens são os mais afetados pelos aspectos econômicos da pandemia, né? Que tem sua formação interrompida, ou então não conseguem encontrar emprego, ou então foram demitidos, né, de empregos que ocupavam, porque ou a empresa fechou, ou ela teve que optar entre os funcionários, e aí entre o funcionário que já é treinado, já conhece mais veterano, e o funcionário mais jovem às vezes vai abrir mão do mais inexperiente. Então, esse grande comparecimento de jovens nas eleições acabou fazendo a diferença. E outro detalhe importante também é que as eleições zambianas são em turno único e o Hichilema vem concorrendo desde 2006, e só nas últimas 2 eleições que ele teve entre os 2 mais votados. Você está dizendo então que ele é tipo um Emael da Zâmbia, é isso? Não, olha, eu acho que não chega a Emael porque ele tem uma projeção maior, ao contrário do democrata cristão, que eu acho que nunca esteve perto do Palácio do Planalto. E da Zâmbia nós vamos para Ruanda, onde foi adiado o veredito do julgamento do Paul Rusesabagina, né, que todo mundo, muita gente deve conhecer, todo mundo, né, mas muita gente deve conhecer por conta do filme Hotel Ruanda, né? Ele é o personagem que no filme é interpretado pelo Don Cheadle. Ele está sendo julgado, né, por 13 acusações de apoiar terrorismo, financiar grupos armados, conspiração para incêndio, para assassinato. Ele declara que isso é uma perseguição política, porque ele é um crítico do governo de Ruanda atual. E só contextualizando, o Paul, ele é da etnia Hutu, né, que é a majoritária, mas não é a que está no poder, e ele tinha um relacionamento interétnico, né, a esposa dele é Tutsi, mas ele é acusado de ter ligações pelo atual governo com a Frente de Libertação Nacional, que é ligada aos Hutus, né? E a treta, né, se as pessoas que assistiram o filme lembram, ele foi morar depois entre a Bélgica e os Estados Unidos. Mas em uma viagem que ele estava realizando para o Burundi, né, que é o vizinho ali de Ruanda, e que tem uma trajetória similar, né, ao país natal do Paul, e o voo aterrissou em Kigali, né, que é a capital ruandesa, e daí que ele acabou sendo detido. E a defesa dele argumenta que é uma perseguição política, né, devido a ele se tornar um crítico do governo e supostamente apoiar a Frente de Libertação Nacional, que é um grupo rebelde. Isso acaba também juntando um pouco com o que a gente falou no programa passado sobre a presença de Ruanda em Moçambique e a presença de Ruanda na camisa do Arsenal, né? Essa de projeção de imagem do governo, tal. Já chamaram, por exemplo, Ruanda de Nova Singapura e tal, mas também tem outros detalhes. Aí, de Ruanda, nós vamos para Uganda, onde a lei que proibia pornografia, uma lei de 2014, foi revogada depois de pressões de grupos de direitos femininos. Por quê? A lei, supostamente, né, como as leis sobre morais e costumes costumam ser, ela era argumentada para proteger as mulheres e as crianças. Só que a lei, ela era tão abrangente, mas tão abrangente, que, por exemplo, que mulheres que estivessem andando com uma saia relativamente curta na rua poderiam ser até detidas pela polícia e eram frequentemente acossadas pelas pessoas. Né? Se está violando a lei, que absurdo, né? Enfim, todo esse componente machista
que a gente consegue ter uma ideia, mas que nesse caso, ainda por cima, era respaldado por lei. E, depois de muita pressão, inclusive casos emblemáticos, como, por exemplo, a cantora Gemina Cansimé, que foi processada, foi acusada formalmente, baseado nessa lei, que foi apelidada de Lei da Mini-Saia. Uma comissão, né, da Corte Constitucional de Uganda declarou que a lei é inconstitucional por afetar a vida pessoal das pessoas, a vida cotidiana das pessoas. Então, um outro grupo disse que vão elaborar agora uma nova lei anti-pornografia, tá? Porém, que não afete, que não tenha a possibilidade de afetar, por exemplo, a vestimenta das pessoas no seu cotidiano, das mulheres no seu cotidiano. Tá? De Uganda, vamos para o Quênia, com duas breves notícias. A primeira é que o queniano Malcolm Bidali, que trabalhava como segurança, tá, no Catar, e durante esse seu trabalho como segurança no Catar, ele tuitava sobre as condições insalubres de trabalhadores estrangeiros no país, especialmente os que trabalham com o quê? A construção de estádios e de infraestrutura para a Copa do Mundo. Pois é. E ele ficou preso 3 semanas na solitária e só foi libertado depois de pagar uma multa. E muito provavelmente isso só foi possível porque o governo queniano teria interferido na situação pela libertação do seu nacional. A acusação formal foi de espalhar desinformação, né, de espalhar notícias falsas sobre o país, enfim, subversão, essas coisas, né? Então, ele foi preso 3 semanas em solitária e ainda teve que pagar uma multa para poder ser libertado. A outra notícia que vem do Quênia é que a Suprema Corte do país não aceitou a apelação do presidente Uhuru Kenyatta, que buscava reformar a Constituição, e as propostas que foram eufemisticamente chamadas de iniciativa de construção de pontes, né? Eu lembrei do Ponte para o Futuro, do PMDB. Porém, a Suprema Corte havia declarado que essas reformas eram ilegais devido a um vício de origem, elas não eram constitucionais. O governo do Kenyatta apelou e a Suprema Corte foi lá e manteve a decisão. Qual é o ponto principal dessa disputa toda? Que em agosto de 2022, nós teremos eleições em que o Kenyatta terá que sair do poder. Essas propostas de mudança da Constituição criariam novas constituintes e constituintes, eu digo, novos distritos eleitorais nesse sentido, e tiraria o poder do presidente, transferindo mais poderes para um primeiro-ministro e um líder do parlamento. E aí eu pergunto, né, para os nossos ouvintes, né, o que vocês acham que aconteceria? O Kenyatta teria que sair do poder, aí um sucessor dele era eleito, e o sucessor dele falava, então, meu primeiro-ministro vai ser o Kenyatta, olha só, né, que coincidência. Que a mesma manobra que o Putin já fez, embora do Putin e do Medvedev às vezes é um pouco supervalorizada, mas o Putin já fez, o Erdogan já fez, né? Então, você se manter no poder sem violar as regras, você muda as regras, né? Então, mas a Suprema Corte disse que não e que não ia rolar essa coisa não. Do Quênia, vamos para a Etiópia, onde a crise, o conflito interno continuam, e o governo dos Estados Unidos, via a sua agência
né, de ajuda internacional, a USAID, afirmou que o governo federal etíope está barrando o acesso de ajuda humanitária à região do Tigray, dizendo que pessoas estão em insegurança alimentar e correndo risco de fome porque o governo federal não permite essa ajuda humanitária. Lembrando que na semana passada a gente comentou que o governo federal etíope também barrou algumas ONGs de operarem no país, como a Médicos Sem Fronteiras, devido à acusação de que eles estariam colaborando, contribuindo para os rebeldes contra o governo federal. Da Etiópia, nós agora vamos para a Argélia, tá? A gente pula o Sudão e a Líbia, onde os incêndios na região mediterrânea continuam e o número de mortes agora é atualizado para 90 pessoas. Tá? Dessas 90 pessoas, 57 civis, 33 militares, e também tivemos um episódio em que um homem, um artista local, chamado Jamal bin Ismael, foi linchado e imolado por uma multidão que afirmava que ele havia iniciado focos de incêndio, ele que havia atacado fogo nas oliveiras. Tá? Tem vídeos aí, eu não recomendo que vejam, só vi tipo sabe, o still, né, do print do vídeo antes de você dar play, eu já não quis ver. Então ele foi, né, linchado, morto, e muitas pessoas comentaram que também é possível que foi uma questão étnica, já que a maior parte da multidão era berbere e ele era árabe. Tá? Então ainda pode ter essa questão. Mas, de qualquer jeito, os incêndios na Argélia também continuam. Da Argélia, vamos para a Mauritânia, onde um bote que estava com 53 pessoas tentando chegar nas Ilhas Canárias virou e 52 pessoas morreram, inclusive 3 crianças. Apenas uma mulher foi resgatada com vida, ela que ficou se agarrando como se fosse um pedaço de colete salva-vidas, e ela ficou ainda assim horas no mar até ser resgatada. Segundo o escritório da ONU, né, para migração, mais de 350 pessoas morreram tentando chegar nas Ilhas Canárias, saindo ou da Mauritânia, ou do Marrocos, ou do Saara Ocidental. Lembrando que o arquipélago, que é uma comunidade autônoma espanhola, fica bem próximo da costa marroquina e também do Saara Ocidental. Achei que você ia dizer que nem o pessoal da Madeira no programa passado. Você ia questionar isso também. Mas é o que você falou, uma distância muito próxima, tanto que algumas ONGs falam que só esse ano, esse número, na verdade, é de cerca de 2.000 pessoas, que muitas nem sequer chegam a ser registradas a morte, o desaparecimento do navio e tal. E assim, é o que você falou. Se você olha no mapa, você pensa que é muito perto. Só que estamos falando da costa atlântica, da costa da África ali no Atlântico, onde literalmente o vento faz a curva, né, e que não é uma região de fácil navegação, tanto que a gente aprende, né, na escola, as grandes navegações portuguesas, parece que eles pegaram uma caravela e saíram direto até a Índia. Não, era de pouco em pouquinho pela costa, porque navegar por ali não é fácil, porque em muitos aspectos você navega ali contra o vento, tá? Então, contra o vento e contra as correntes.
Para quem se você interessa... navegava muito próximo da costa, justamente para ter um porto seguro, né? Olha o trocadilho aí, com a descoberta do Brasil. Não, e só fazendo um paralelo com a Madeira, né? Existe uma imigração muito forte de canários para o Uruguai, tanto é que é um apelido muito comum no Uruguai de canário, né? Acho que um dos casos mais famosos é o do Pablo Garcia, né? Que jogou no Real Madrid, no PAOK, que é conhecido como Canário Garcia no Uruguai. Lembrando também que, só para aumentar aí a cultura de trivia dos nossos ouvintes, Ilhas Canárias não tem a ver com passarinho, é canário de cachorro, tá? De canis mesmo, tá? Seria a Ilha dos Cachorros, tá? Porque supostamente quando chegaram lá tinha cachorros muito grandes na ilha, enfim, tá? Então é Ilhas dos Cachorros, não tem nada a ver com um canarinho. O escudo das Ilhas Canárias são 2 cachorros próximo ali das 7 ilhas, né, que compõem o arquipélago e a coroa espanhola. Inclusive, um dia, se eu descobrir um arquipélago, vou batizar de arquipélago do Vira-Lata Caramelo. Só pra... E olha que os cachorros em questão, né, no brasão canário remetem ao nosso Vira-Lata Caramelo. Enfim, temos que, né, infelizmente, mudar o clima do programa. Vamos, né, voltando aqui às notícias. No Mali, o governo militar do Mali noticiou que um comboio do exército foi emboscado, tá, perto de Mopti, que é a região central do Mali, né, que faz aquela... que une, né, as duas partes as duas partes maiores do Mali, né? O Mali parece tipo uma gravata borboleta, né? Se você olhar de um certo ângulo, o Mopti é a parte do meio, né? Um comboio foi emboscado e pelo menos 11 soldados morreram, 9 estão gravemente feridos. E também tivemos um ataque no vizinho Níger, em que o governo declarou 2 dias de luto nacional, depois que uma vila sofreu ali um ataque organizado com motos, que nem já aconteceu antes, a gente já comentou aqui coisas desse tipo, em que pessoas, né, bandidos, nesse caso não sabemos nem se são grupos rebeldes, se são grupos terroristas ou se é banditismo, puro e simples, né? Chegam as pessoas de moto, matam as pessoas da vila, roubam o gado e tacam fogo no que sobrar, né? E 37 pessoas foram mortos em Darei Daye, tá? Na vila que fica na região de Tillabéri, do Níger, que é bem na fronteira com o Mali, inclusive. E para a gente fechar, vamos até Burkina Faso, onde o ex-presidente, o Blaise Compaoré, será julgado a partir do dia 11 de outubro de 2021 pelo assassinato de Thomas Sankara, né, o revolucionário, líder guerrilheiro e depois presidente do país, que foi deposto, né, e assassinado. O Blaise Compaoré, que é ex-presidente do país, ele atualmente está exilado na Costa do Marfim, né? Está abrigando ele, mas agora o julgamento está marcado. Vamos ver se ele será julgado em absentia ou será extraditado. Isso é uma coisa interessante da gente dar uma olhada. E fica a recomendação do Twitter da jornalista queniana Samira Sawalani, que foi da onde a gente extraiu esse documento, né? Comunicado de imprensa do Tribunal Militar de Ouagadougou, capital burkinense, que ela faz um clipe muito interessante, né? Principalmente do Quênia e da África Oriental, mas também traz a cobertura do resto do continente. É quase uma Jeff Nascimento queniana.